Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Silvia Bessa, sou repórter especial do Diário de Pernambuco e hoje no nosso programa de saúde a gente vai falar sobre saúde materna. Inspirada aí um pouco pelo Dia das Mães, a gente trouxe hoje a obstetra Brena Mello. É um prazer imenso, doutora Brena. Prazer é meu, obrigada. E eu queria começar com uma pergunta que acho que permeia a cabeça de muitas mães. Quando nasce uma mãe? Essa frase eu acho uma frase muito bonita. Objetivamente, biologicamente, nasceria no momento da fecundação, mas eu acho que psicologicamente a gente sabe que é desde o momento que ela começa a projetar, né? O ideal é que muitas das gestações fossem planejadas, não é o que a gente vê muito, que seja desejada, ao menos, né? Começa a se organizar mentalmente, fazer projeções, até biologicamente é importante que ela faça uma consulta pré-concepcional para checar as vacinas, checar alguns exames, então tudo isso ela já começa ali a fazer essa projeção e isso é muito saudável para ela, então ali acho que já começa a nascer uma mãe sim, do ponto objetivo seria quando ela resgata aquele exame que está positivo, então ela começa toda essa jornada que é a maternidade. Quando ela começa a ir para essas consultas que a senhora sugere, e todos os outros médicos da sua especialidade sugerem, a senhora acha que eles começam a se preparar psicologicamente também? O ideal, sim, a gente tenta educar muito as mães, né? O ideal é que as mães sejam muito bem educadas sobre maternidade, possam ler o máximo que elas consigam, sem gerar ansiedade, mas que possam se informar para ficar mais empoderadas, que eu acho que a sociedade, de maneira geral, às vezes tem uma visão um pouco infantilizada, tende a infantilizar ainda em algumas situações, e isso não é uma coisa muito legal. Então, se a gente puder dar informação, ela consegue entender melhor o que é esse processo e ficar mais segura das decisões dela, do que é que ela quer para ela, do que formas ela quer gestar, parir, né? Depois ela maternar, então tudo isso é importante. Então a gente tenta sempre educar as mães e dar orientação, acho que a informação é tudo sempre. A infantilização se ocorre de que forma, doutora? Eu acho que, por exemplo, desde pequenas situações, por exemplo, se entra em lojas de maternidade, já aconteceu até comigo quando eu estava na minha primeira gravidez, sempre se ressaltando a questão do que pode dar errado. E eu acho que isso não é a melhor forma de se abordar a maternidade. Você tem que pensar que a maioria das mulheres é saudável, a maioria das gestações são saudáveis, então, na maioria das vezes não vai haver intercorrência, lógico. Tem que monitorar, vigiar para poder prevenir precocemente. Parece que é um pouco cultural, não é? Exato. Acaba incutindo uma inquietação que às vezes não existe, né? Exatamente. Assim, acho que o medo do que pode não dar certo termina ficando muito forte. É uma coisa que a gente trabalha muito. Se ela já está no consultório, se ela já procurou informação, se ela já está sendo acompanhada e está tudo bem, não tem por que ter um motivo maior. Essas inquietações que surgem, a senhora acha que vem muito por força externa ou existem aquela coisa, eu que vou parir, eu que tenho uma responsabilidade maior sobre a criança? A ansiedade é normal do ser humano, mas eu acho que a nossa sociedade está muito medicalizada, né? Está muito acostumada a intervenções. Então, eu acho que houve uma perda coletiva que está havendo um movimento interessante de resgate desse empoderamento, sim, mas ainda há uma cultura de se amedrontar, se der errado, aí você consegue, aí você conseguiu. Então, por exemplo, no parto normal, aí você conseguiu, eu acho que tem que ser ao contrário, porque não conseguiria? Lógico, sim, eventualmente você vai ter intercorrências, a taxa de cesárea argumentada e defendida pela OMS seria de 15%, então sim, 15% das mulheres podem realmente necessitar biologicamente de uma cesárea. Essas opções por cesárea, por parto natural e normal, fazem parte de um universo de culpa também. Quando se deve ter ou não se deve ter, se eu não optar por esta ou aquela via, eu sou uma mãe menor. Não, acho que mãe é mãe, acho que não depende da via de parto, eu só acho que é um pouco do que eu estava falando, resgate um pouco do que é natural, sim, do que é fisiológico. Se a gente pensar esse grande tema que é a sustentabilidade, por exemplo, a gente tem que pensar porquê de intervenção. Então, a gente sabe que em medicina tem uma coisa chamada a cascata de intervenção. Quando a gente começa a puxar uma intervenção, se desnecessária, ela sim, chama mais provavelmente a próxima. Então, a gente tem que minimizar essa cascata, não deixar de monitorar, não deixar de acompanhar. Quando ela começa a se empoderar dessas informações, acumular essas informações, ela começa a perceber que não teria por que ela precisar de intervenção, a não ser que haja realmente uma doença, um problema, que vai acontecer na minoria dos casos. Doutora, com relação à saúde mental da mãe, o que é que tem chegado, o que é que com frequência chega ao consultório? Tem muita ansiedade normal, disso que eu estou
falando desse processo da sociedade puxar muito o lado, às vezes, negativo, né, do que pode dar errado, não resgatar um pouco essa coisa do resgate da natureza. Então, eu gosto muito de conversar com as avós, né, avós, gerações mais antigas que conviveram mais com maior frequência com essa questão da maternidade, do gestar, do parir. No pós-parto, existe um blues, que tem todo um blues puerperal, que é uma tristeza de leve, é um remodelamento da identidade dela como mulher, né? A gestante tem toda uma áurea de beleza, de magia, e no pós-parto ela perde um pouco essa identidade, porque ela não é mais a gestante, ela nem é a mulher que ela era antes, então é normal você ver uma certa labilidade emocional. Até os hormônios também são responsáveis por isso. Há uma alteração geral mesmo. Sim, isso faz parte da reconstrução da identidade dela. Nas sociedades até então, gestar e parir era um processo coletivo, assim, gestar nem tanto, mas parir e vivenciar o puerpério era um processo coletivo. Então, se compartilhava e se vivenciava. Mulheres jovens tinham convivido com bebês ao longo da infância. Sim. E hoje em dia não é raro você pegar um casal jovem de 30 anos e ninguém nunca ter segurado um bebê. Não é raro. O que era raro antigamente. Então, você tem que resgatar essa cultura de ter uma rede de apoio. Se você não tem mais famílias grandes, você tem que tentar criar, que seja com serviços, que seja com amigos, que seja com família, mas todo casal recém-parido, com bebê novo em casa, precisa de apoio, né? Porque é uma maratona exaustiva e precisa de uma rede de apoio. A senhora falou agora há pouco das dificuldades enfrentadas após ter um bebê. E aí eu fico pensando, como é que a gente pode observar quais são os sintomas que pode ligar o alerta para as famílias perceberem que o ponto da mulher passou um pouco. Essa tristeza é algo que a gente, ou até uma labilidade emocional, então chorar por uma coisa a princípio, uma intercorrência menor, isso é normal, picos aqui e ali, mas também ela intercala com um momento de felicidade. Uma hora ela está feliz, uma hora ela está triste. Mas se ela persistentemente está triste, se ela não demonstra interesse no bebê, se ela está querendo ficar na cama, não quer comer, então isso começa a preocupar. A senhora falou agora há pouco da mudança que tem observado. Que tipo de mudança a senhora vê nesse sentido de ajuda a essas famílias recém-paridas, né? Como eu falei, esses grupos que estão se informando, a gente sabe, por exemplo, as evidências mostram, até a OMS recomenda que as gestantes cada vez mais, os casais participem de grupos de apoio. Sim. Então, esses grupos de apoio são fundamentais. Ou até mesmo pré-natal coletivo, é uma nova estratégia também. Então, na hora que você cria essa rede de apoio de mulheres que estão gestantes mais ou menos na mesma época que você, que vão ter bebê mais na mesma época, sim, que vão parir e ter bebês pequenos próximos, essa troca de informação e de experiências é muito rica e dá uma segurança maior para esse casal. Então, sempre pensar em como ter ajuda. Eu acho que nenhuma mulher deveria parir. A sociedade da gente e a biologia não foi feita para ela parir, gestar, vivenciar o puerpério sozinha. Isso é muito difícil. Doutora, com relação à saúde da mulher de uma forma mais complexa, o que é que hoje tem preocupado a senhora? Me parece que tem índices que o Brasil não conseguiu atingir com relação à mortalidade materna, né? Esse é um tema muito caro, muito preocupante, muito triste que a gente lida. Tem alguns aspectos, infelizmente, a gente tem que pensar um pouco da realidade dos desfavorecidos e daqueles favorecidos, né? A gente tem um gap muito grande. De maneira geral, se for uma coisa que preocupa a gente, é a pressão alta, então, assim, a questão da obesidade, do sobrepeso. Então, exatamente, o erro nutricional é uma coisa que, biologicamente, a gente tenta trabalhar muito, então, a gente tenta dar informação de nutrição saudável. Então, no SUS, a gente tem observado muito pressão alta, diabetes, é uma combinação patológica angustiante, né? Gravidez na adolescência no SUS também é algo muito prevalente, elas nem sequer reconhecem que é uma gravidez na adolescência, a gente chama de casamento infantil, então aqui é uma entidade que ainda é mal reconhecida, na literatura internacional é discutida há muito tempo, sim, na Índia, e aqui a gente tem isso, apesar de não ser um casamento com um evento, né? Mas o contexto faz achar uma menina de 14 anos achar normal estar casada, sim, como a gente sabe que isso é uma atrofia de oportunidades para ela muito grande. Então, o ideal é que a gente tivesse programas de contracepção para adolescentes, também a pressão alta é a maior causa de morte materna no Brasil, né? Independente de outros fatores de risco que depende ou não, aumenta o risco, mas não necessariamente a hemorragia pós-parto, que é outra causa de morte materna importante no mundo, é a maior causa no mundo. E a gente lembrando que a repercussão dessa saúde mal cuidada, mal acompanhada, negligenciada, repercute na própria criança, né? Sim, sim. A gente cada vez mais os estudos que falam de doença do adulto adquirida na infância, sim, não é mais na infância, é no feto. Então a gente, sim, sabe que exatamente toda essa carga de falta de saúde, de falta de condição ideal de saúde já repercute desde o momento zero para aquele bebê. Então a chance de pré-eclâmpsia já está definida, sim, ali logo no começo, e isso passa para o bebê, sim. Um bebê que vivenciou uma gravidez saudável em todos os aspectos, tanto orgânico quanto psicológico, já sai na frente de uma qualidade de vida muito melhor, de condição de saúde, né?
Doutora, muitíssimo obrigada pela sua atenção. É um assunto muito pertinente, né, que a gente tem que estar em vigilância e, como a senhora disse, merece a atenção não só da mãe, mas de quem está em torno da mãe também. Sim, né? acho que é uma questão da sociedade repensar o modelo exatamente de saúde, né, que a gente vive. Então, pensar na saúde mais preventiva, né, estratégias de prevenção de doenças, e acho que isso está na maternidade de maneira geral. Mas, muito obrigada, é um prazer estar aqui e poder colaborar. Volte outras vezes. Obrigada, viu? A você, muito obrigada pela sua audiência e acompanhe outros programas. Toda semana a gente está aqui com um programa novo de saúde. Até mais.